Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando, e hoje é a nossa aula número 6, perdas e ganhos. Isso, quem é que nunca perdeu? Quem é que nunca ganhou algo? Pois é. Então, é muito interessante a gente começar a conhecer de que forma a gente pode estar ajudando a superar determinadas situações dentro do processo. Então, eu vou estar aqui compartilhando com vocês, né? A nossa aula de hoje. Pronto. Então, a mentoria Encontro das Águias, né? Ela está na sua aula número 6, perdas e ganhos, né? Então, nossa mente, ela funciona de duas formas. Uma rápida e intuitiva e a outra mais devagar, porém mais lógicas, deliberativa. Se a primeira forma controla a atividade cognitiva automática e involuntária, a segunda entra em um jogo quando temos que executar tarefas que demandam concentração e autocontrole. Daniel Kahneman. Então, é um livrozinho aqui, ó. Pois é, não sei se dá para vocês perceberem, mas é algo que é muito importante você entender, que quando a gente começa, né, entender que você observa o comportamento humano, você observa os processos de venda e você observa as produções da necessidade. Qual é o problema e qual é a solução que eu trago? Então, perdas e ganhos, a ferramenta é de tomada de decisão. Você vai tomar a sua decisão. Então, antes de iniciar essa aula, quero dizer que estamos em um ambiente seguro e que é fundamental que vocês se comprometam, né? A aula está sendo gravada, né? E todos os direitos reservados à Lei Brasil Empreendimentos, empreenda sua paixão. Para ter continuidade e usufruir dos benefícios dos treinamentos para a produtividade, por muito tempo, você deve concluir cada aspecto do programa e demonstrar o compromisso da gestão com ele. Se você não tiver comprometido, seus vendedores também não estarão. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente vai confeccionar ali um produto e vai entregar aquilo ali e as pessoas vão vender, né? Por muito tempo a gente entendeu que seria dessa forma, hoje ainda se utiliza muito dessa forma. Só que quando a gente fala de infoproduto, né, você tem que entender o que você faz, qual é a transformação do que você faz, vai estar gerando na pessoa, e você passa a ser a sua própria vendedora. Então, você vende os seus serviços, você vende a sua mentoria, você vende o seu infoproduto. Porque ninguém mais que você sabe cada detalhe, sabe cada situação ali específica e como quebrar as objeções do cliente. Então, você tem que entender um pouco de vendas, né? Então, você também é comprometido. Claro que tem outras pessoas ali ajudando você no processo e você vai conseguir, com a equipe, vender muito mais. Mas você tem que ter clareza do processo de vendas. Na Bíblia, lá em Filipenses, né, a gente vê, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela essa excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, quando a gente entende que a situação que você se envolve, né? Você está tomando você vai ter uma escolha a fazer, né? Então, se você tem uma escolha a ser feita, se você tem uma escolha a ser feita, você vai ter uma perda ou um ganho. Então, tomar decisões muitas vezes pode ser um desafio. Trocar de carro ou esperar mais um pouco. Escolher administração ou psicologia. Morar com os pais ou arriscar morar só. Nem sempre fica claro para nós o que é melhor a fazer no momento. Muitas coisas podem estar em jogo, inclusive dilemas éticos, sociais, financeiros e valores pessoais. Momentos decisivos, no geral, costumam gerar muita ansiedade. Então, é daí que vem, né? As pessoas que geralmente eu estava atendendo uma cliente que ela estava me falando o seguinte, que ela estava muito ansiosa, né?
e que a ansiedade dela estava tamanha que ela estava tentando buscar, né, que ela já estava acompanhada por um psicólogo, né, e um psiquiatra também, né, fazendo uso até de medicações, porque às vezes ela tinha que fazer uma escolha. E aquela escolha que ela ia fazer ia ter perdas e ia ter ganhos também, né? Mas ela tinha que mensurar, mas consequentemente iriam ter mais perdas. E ela precisava se posicionar. E aquilo ali estava gerando uma angústia tão grande nela que ela ficou muito ansiosa. Então você vê que são reflexos. O nosso dia a dia, ele traz isso e às vezes a gente não percebe. Então, motivadores do prazer. Que resultados vantajosos obterei em todo o âmbito da vida fazendo esta escolha, né? Então, você tem que focar nos resultados vantajosos para poder você começar a ter uma tomada de decisão. Que oportunidade terei com a minha primeira opção? Então, no caso, às vezes a gente foca assim, ó, eu estou no mundo virtual, né? Mas eu queria estar no mundo físico e vice-versa. Eu estou no mundo físico e quero ir para o mundo virtual. Então, qual é o resultado vantajoso de você sair do físico e ir para o virtual? Então, quando você começa a entender, vamos pegar a educação. Vamos imaginar uma escola, né, que ela tem um modelo à distância, né? Então, ali, antes dela ser à distância, ela tinha ali o prédio, né? Ela construiu aquilo ali porque ela tinha as pessoas de forma presenciais. Mas ela tem uma capacidade. Então, assim, na sala de aula, né? Você só pode ter, vamos supor que você só possa ter 30 alunos por sala. É uma determinação até para poder o professor dar atenção. O máximo que chega é 40, né? Mas assim, 30 pessoas ali é o ideal que um professor mantenha em sala de aula, para poder lhe dar atenção, tirar dúvida, todos poderem estar ali, né, fazendo a trilha do aprendizado. E aí, você entende que quantas salas tem e quantos professores vão estar ali em cada sala para poder fazer. Então, você entende que se você lotar aquela escola, você lotando aquela escola, então a capacidade de ganhos, de faturamento, tem limite, tem teto. Então, vamos supor que lotando toda a escola, você chegue a um faturamento, né, X. E aí, quando você não tem todos os alunos, você vai ter o faturamento menor que aquele ali. Mas você tem os encargos, porque você vai ter que ter professores, né, para ensinar. Só que além dos encargos, você vai ter que também manter a higiene daquela escola, né? A parte da limpeza, vai ter que ter ali a pessoa para vai ter o horário do lanche, vai ter que ter alguém ali para poder. Então, tudo isso envolve, né, uma administração ali. E você tem aquele teto de faturamento. Você não pode ir mais que isso, porque você só pode colocar 30 alunos em cada sala. E aí, no caso, quando você vai para o mundo digital, para o online, você vai começar a entender que você vai ter o professor, você continua tendo o professor, mas você vai ter uma ferramenta, né, online, em que os alunos vão estar acessando através de um clique, são os links, né? E eles vão estar ali participando. Então, qual é a capacidade que essa ferramenta tem de receber esses alunos ali, né? Então, também tem aquela capacidade. São 100 pessoas no máximo, 150, 200 pessoas. Então, será que vai conseguir atender todo mundo ali, né? Então, tem toda essa situação. Então, as pessoas que querem um atendimento, pode estar, tirar dúvida, pode ter um horário diferenciado. Então, vamos supor, a aula foi dada, o professor deu a aula, e aí no final ele diz, gente, quem tiver dúvida, se inscreve aqui no link abaixo, que eu vou marcar uma aula só para aquelas pessoas que estão com dúvida. Então, você já reduz, você aumenta a carga horária ali da aula extra, mas você vai tirar a dúvida ali daquelas pessoas, porque a aula dada, as pessoas aprenderam ali. Então, vamos supor que daquelas 100 pessoas ali, 50 tenham dúvidas. Você vai estar com 50 pessoas ali para tirar as dúvidas. E aí você vai fazendo isso. Então, você vê que o professor ele está ali para poder estar atendendo determinada situação. Só que quando você resolve gravar as aulas, né? Vamos supor que você deu essas aulas
na reunião sem gravar. Quando você consegue gravar as aulas, você começa a produzir um conteúdo de valor. E esse conteúdo de valor, o que acontece? Né? Porque a gente está aqui falando do resultados vantajosos, né? Motivadores de prazer. Então, a gente tem que entender isso. Essa gravação você tem como disponibilizar para aquele aluno que teve uma maior dificuldade. Então, eu vou deixar aqui os links das aulas, tais, as quais vocês poderão estar acessando caso tenha alguma dúvida, que vai falar mais minuciosamente sobre o assunto. Você gravou uma vez e todos os alunos que tiveram dúvida a respeito daquele tópico vão estar assistindo a mesma aula. E o interessante, eles podem repetir, assistir a aula mais vezes, até eles entenderem, porque cada um tem um perfil. Então, o aluno que tiver o perfil analista, ele vai querer os PDF. O aluno que tiver o perfil mais planejador, ele vai querer a trilha do aprendizado toda ali. Eu estou aqui, vou chegar aonde? O que é que eu vou apresentar? Então, vai olhar o cronograma inteiro, vai saber quais são as aulas, vai colocar ali planejado no caderno e vai começar a assistir a aula tal. Ele vai lá e faz os apontamentos dele, porque o planejador é assim. O executor vai estar ali prestando atenção, geralmente ele não anota muita coisa, né? Mas ele presta atenção, mas aonde é que ele vai aprender? Ele vai executar de imediato. Né? Então, ele pega o que interessa para ele, ele executa. E vem ali a parte do comunicador, né? Aquela pessoa que, quando estiver conversando com alguém, vai ter um insight daquilo ali e vai estar ali trocando ideia com a pessoa. Então, quando você começa a entender que o resultado vantajoso está no empreendedorismo digital, você começa aquela escola que estava ali, você vai fazer ela o quê? Vai demolir o prédio? Não, você vai ver em que é que eu posso estar colocando empreendimentos aqui para poder conseguir aumentar a minha lucratividade. Então, se estou todo online, eu tenho aquele prédio, não quis me desfazer dele, você pode estar alugando aquele prédio para salas, você pode estar fazendo outras situações com aquilo ali. E você já aumenta a sua carteira de ganhos, né? Então, assim, quando você tem uma visão de que você não deixa dinheiro na mesa e que você está atuando de uma forma assertiva em vários aspectos, você começa a entender que o empreendedorismo digital veio para ficar, porque ele consegue aumentar o seu faturamento, ele consegue multiplicar os seus ganhos, e isso é extraordinário, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Motivadores da dor. Agora pense, o que eu perco se eu não fizer isso? Que prejuízos morais, psicológicos, financeiros, familiares, sociais, acadêmicos, de saúde, laborais, terei que, se fizer essa opção? Que coisa deixarei de ganhar? De que ideal objetivo me distanciarei escolhendo esta opção? Então, você está vendo que para você fazer algo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Que não dá para você ocupar o espaço fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Você faz uma coisa por vez, por isso que tem o checklist, né? E aí, no caso, a dor é você avaliar o seguinte: às vezes a gente tem oportunidade na vida que a gente não está enxergando porque a gente não viveu isso. E geralmente quando a gente entende que existem pessoas, por exemplo, os inventores, né? Os inventores, quando eles criam algo, eles já imaginam para que aquilo serve. Mas as pessoas que vão estar adquirindo aquela invenção não sabem, então ele vai ter que explicar. Então, de tendência até virar modismo e todo mundo está utilizando, né? Então, antigamente a gente via assim o celular, algo, gente, um celular. Pô, se tem telefone em casa, a pessoa não pode esperar chegar em casa fazer uma ligação, ficar fazendo uma ligação na rua, no celular. Hoje, se você olhar em volta e não tiver alguém no celular, é estranho, né? Por que aquela pessoa não está no celular? Então, assim, as coisas vão evoluindo. Então, você precisa entender que ou você acompanha ou você vai estar ali. E quando você fica, os seus resultados não aumentam, você não aumenta seu faturamento, você começa a ter prejuízo, você começa a não ter o resultado esperado. Então, assim, a dor de não ter feito a oportunidade no momento que chegou. E você está ali. Então, o perfil que mais
resiste à mudança são os planejadores. Porém, como eles têm uma vida equilibrada, porque eles geram resultados, eles guardam dinheiro, eles são economicamente mais, né, planejados, né? Então, assim, eles não sentem muito, né? Porque eles conseguem, tipo assim, com um salário baixo, fazer reserva e ir para Miami de boa, entendeu? Ele se planeja e vai conseguir fazer aquilo ali, são focados. Mas tem gente que precisa ter o dinheiro, né? Sobrando, tem que ter o dinheiro ali para aproveitar a vida, porque tem os boletos, tem as coisas para pagar. Então, nesse caso aí, quando você começa a ter clareza que eu vou deixar de ganhar isso, mas eu fazendo isso, futuramente eu vou alcançar isso e vou ter este resultado. Então, você começa a ser motivado pela dor quando você perde a opção que você determinou escolher, e aí você vai ter que buscar uma nova opção. Só que você não está ali acompanhando o mercado, e você vai ter que se colocar no modo aprendiz para acompanhar aquele mercado. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava na zona de conforto na saúde, né? Trabalhando ali na saúde, mas veio aí, diante de uma situação, né? Que aquela determinada profissão eu não poderia exercer de uma certa forma por conta de praxia fina, né? Para você administrar uma injeção, antes você tem que aspirar, e você envolve força, né? Dos seus dedos ali para poder você fazer aquela aspiração. E como você não tem essa força na mão, então, de uma certa forma, você não tem como fazer isso. E como você aplicar algo que você precisa da praxia fina? Então, aí você foi limitado. Mas você fala, você pensa, né? Mas assim, e aí faz o que agora? Aí perdeu tudo, então você vai ter que fazer uma transição, você vai ter que fazer uma outra coisa. E quando eu cheguei no consultório, a reumatologista me disse: você não pode ser técnico de enfermagem, você não pode ser fisioterapeuta, você tem que mudar de área, tem que trabalhar de outra coisa, trabalha com alguma coisa que envolva o seu cérebro. Porque com o tempo a doença vai tomar conta. Então você tem que trabalhar com algo que é direcionado, porque se você ficar dentro da sua profissão, vai acelerar a sua doença. Então você tem que fazer uma escolha. E aí o tempo foi passando, porque você só sabe fazer aquilo, aprendeu aquilo, você não aceita aquilo, você nega aquilo, você se recusa a aceitar que você está doente, você nega o que você tem, né? A gente entra no estágio de negação. Quando você vai pela dor. Por quê? Porque você não tem mais como fazer. Aí você chega no outro que você pode trabalhar, né, com a parte intelectual, mudou. Tá todo mundo no digital, todo mundo. Então você vai ter que aprender aquilo ali. E você aprende. Quando você aprende, você consegue ensinar. Você só consegue ensinar aquilo que você aprende e você coloca em prática. Então, vocês escolhem qual é o motivador. Se vai ser pela dor ou se vai ser por prazer, né? Então, o que você ganha atingindo o seu objetivo? É uma outra coisa também que você começa a analisar. O que é que eu vou ganhar, né? O que você ganhará atingindo esses objetivos? Então, a gente foca nessa promessa e é aquilo que vai te sustentar durante a jornada, durante a sua trilha. O que você ganhará não atingindo seus objetivos? Então, quando você faz essa reflexão, o que é que eu não vou ganhar se eu não atingir meus objetivos? Então, o que você ganhará não atingindo seus objetivos? Para pensar. Você está aqui, ó, dentro da gaiola. E aí você sai dessa gaiola e aí não atinge os objetivos. Mas a experiência. Porque na jornada do empreendedor, a fortaleza é com os erros, a gente faz os acertos, né? Então, quando o que você perderá atingindo os seus objetivos? Você vê que tem aí, ó, a figura, muitas vezes a gente tem a figura do superior e você fica tipo como uma marionete ali, né? Recebendo ordens, né? E aí, no caso, o que você perderá atingindo os seus objetivos? Você já perde a interferência do outro na sua vida, né? E isso é bom ou ruim? Quem é que não quer se livrar? Então,
As mães que sofrem assédios, né? Elas querem o quê? Se livrar do chefe chato, daquela rotina de sair da sua casa e aí deslocamento, o qual ela poderia estar sendo mais assertiva e estar cuidando do filho dela ou então trabalhando em home office. Só que por que ela não trabalha em home office? Porque ela não sabe como trabalhar em home office. Mas ela tem que aprender. Então, ela aprende como? Ou motivada, eu quero aprender porque eu quero desenvolver um negócio online, ou pela dor. Eu fui demitida, não tenho mais o chefe chato, mas também não tenho mais salário, não tenho mais nada, e agora eu tenho que recomeçar. E como é que vai recomeçar se tem que entrar num processo de aprendizagem, o qual ninguém quer aprender? Mas o que você perderá atingindo os seus objetivos? Então, por isso que perdas e ganho é o poder de decisão. Você vai começar a analisar isso aqui. O que você perderá não atingindo os seus objetivos? Frustração, né? O que você perderá não atingindo os seus objetivos? Então, quando você para analisar, o que é mais doloroso? Você pensar no que você perderá não atingindo os objetivos, porque se você não arrisca, você não tem como atingir. Você vai perder. Então, aí, ó, você começa a entrar na zona que a gente chama que são os sabotadores. Então, tem um livro, né, que você lendo ele, você que vem da inteligência ali emocional, você vê que ele cita aqui, ó, 10 sabotadores. O crítico, o perfeccionista, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, a vítima e o hiperracional. Então, tudo isso aqui, você começa a observar qual é o seu aqui, desses 10. Qual é o seu? Sendo que a gente tem um pouco de cada um, né? Mas quais são os 3 que estão ali? Então, ali eu peguei e fui é, é, utilizar uma ferramenta para poder começar a olhar o passado. Porque esse hiperracional, por exemplo, ele foi uma criança no passado. Então, quando a gente vai para a história da criança, a gente vê por que esse adulto se tornou hiperracional. Quando a gente vai para a história da criança, a gente vê por que esse adulto se tornou tão crítico, tão perfeccionista. Então, os sabotadores têm a ver com a fase da criança. E muitas vezes a pessoa, no processo, numa mentoria, num negócio, ela precisa ter clareza que descobrindo quem ela é, né? Sabendo como ela funciona, quais são os seus sabotadores, como você fica mais forte para seguir a trilha, a jornada, a caminhada. Então, isso é um diferencial. Da mesma forma que a pessoa que sabe seu perfil comportamental. Ela vai saber que outras pessoas têm perfis diferentes, principalmente na hora de um fechamento de vendas. Então, quando a pessoa entende que o comportamento humano, né, é importante para aumentar a lucratividade, para que as pessoas entendam por que preciso disso, por que eu investiria nisso, naquilo, é fundamental na hora de todo o processo. E aí vem a procrastinação, né? Nada mais é do que deixar de fazer para deixar para depois, né? O que poderia ser feito agora. E isso eu falo com conhecimento de causa, porque às vezes eu olho assim, gente, ainda dá tempo, né? A pessoa inventa fazer vários cursos, várias coisas. Por quê? Porque a gente está lá na frente da televisão, ou então no celular, e estamos ali vendo a pessoa, olhando, vamos supor, o Instagram. E aí você vai ver que vai entrar uma pessoa que saiba mais. Aí aquilo te chamou a atenção. Falou ali com você, ó, seu sistema límbico já atuou. E aí você entra, você ficou curioso, né? Seus gatilhos todos ali, você ficou curioso e você vai buscar aquilo ali. Com toda a integridade, né? A gente vê que é utilizado
essa forma de abordagem em vendas, por quê? Porque eles buscam conhecer o ser humano e é interessante para eles saberem como é que o ser humano funciona. Então, há integridade nisso. O que as pessoas precisam é que elas precisam se conhecer. Porque será que realmente eu preciso daquele curso que eu estou vendo ali agora? Qual é a finalidade? Então, quando você desenvolve uma rota trazendo o seu futuro para o presente, você já entende. Então, assim, no meu caso, eu vi que eu preciso entender mais sobre finanças para poder administrar o dinheiro que você está fazendo ali. Então, por quê? Porque para eu ter um consultor de finanças, tem que gerar uma confiança. Como eu não entendo nada, né? Eu não tenho como delegar, eu vou acabar delargando para ele, eu vou deixar para o cara fazer. E se o olhar dele, o perfil dele for um cara que tá, ele é consultor ali, mas o negócio hoje tá bom, amanhã despenca, hoje tá, não tá. Então, assim, você fica que meio que a mercê. Mas quando você estuda algo que você entende, né? Então, qual desses investimentos combina mais comigo? Será que eu vou investir na bolsa? Será que eu vou entrar no ramo imobiliário? O que é que eu vou fazer? Então, assim, cada um vai ter. Então, você vai ter mais clareza. Então, a procrastinação, ela começa a acontecer na sua vida porque você quer fazer tudo e não faz nada. Por isso que você tem que ter atenção focada. Como parar de procrastinar? 7 dicas. E aqui, propositalmente, eu trouxe esse linkzinho aqui, né? Que eu acho que se eu clicar aqui, vai para o link, vai para o link. Ó, cliquei lá, ó, eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe a informação desse blog aqui. Mas por que eu trouxe isso daqui? Né? Eu poderia escrever, buscar, citar um livro, para poder vocês observarem que a gente está no empreendedorismo digital. Eu estou falando aqui, a mentoria é para os empreendedores digitais, para as pessoas que são mentores dos mentores, né? Então, vocês observaram que quando a gente faz o blog, que a gente faz a pesquisa, a gente consegue chegar a esse conhecimento aqui, né? Aí você, de repente, vai e copia isso aqui, tipo, como eu copiei, né? Achei interessante os 7 passos, as dicas. Dê o primeiro passo, saiba gerenciar suas emoções, se planeje contando com imprevisto, saiba identificar um padrão, concentre-se em uma atividade por vez, não deixe se tornar um hábito, bloqueie estímulos externos. Então, eu trouxe essa informação na íntegra para cá. E aí eu cito o blog. Então, se a gente não estuda, se a gente não busca o conhecimento de alguma fonte, a gente resolve ficar cópia aqui, cópia ali, todos eles têm aqui, ó, da onde vem, né? Então, quando você pesquisa algo lá, vai sair um blog. Então, entenderam a importância de você ter um blog? De você que é um escritor de livros, você está escrevendo ali também um pouco para esse blog? E foi essa clareza que me fez entender que eu preciso ter um. Então, quando você vê que são. O blog, ele tem as palavras-chave, né? Então, a palavra-chave aqui é a procrastinação. Eu fui pesquisar, e aí a gente tem a referência. E quando você escreve lá que a pessoa vai pegar ali seu conteúdo, então já cita essa pessoa de referência. Então, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando você. Ah, voltou. Deixa eu pagar aqui. Então, quando você começa. Deixa eu apagar. Peraí, calma, deixa eu passar. Pronto. Você está disposto a enfrentar os desafios? Você está preparada para ganhar dinheiro? Porque até para ganhar dinheiro a pessoa tem que estar preparada, porque assim, você ganha o dinheiro. Se você não souber o que vai fazer com ele, você pode ficar sem ele, né? Se isso não fosse comprovado, as pessoas que ganham na Mega Sena iriam saber administrar seu dinheiro e ficarem eternamente ricos. Mas a probabilidade de um estudo que a gente faz é que as pessoas que chegaram a uma riqueza, né, com o passar do tempo, por falta de administração, por não saber investir, elas acabam perdendo tudo. Os Big Brothers aí que eu diga, né? Nem todos conseguiram fazer a coisa acontecer. Você precisa ter muita inteligência emocional e também saber como fazer.
como investir. Então, produtividade. Aqui também, ó, eu recortei aqui a imagem, que eu recortei ela e coloquei aqui, ó. E ela pertence aqui, ó, a esse site. Tá vendo? Que tá falando. Eu achei ela interessante, aí eu quis citar. Mas você tá vendo que essa mentoria tá bem proposital. Ah, Lê, você tá copiando aqui, trazendo. Não, a ideia não é essa. A ideia é vocês entenderem por que o blog funciona, né? Então, qual foi a palavra-chave ali? Produtividade. No que eu fui fazer a pesquisa. Então, aqui, abrindo aqui ao vivo, a gente está aqui ó, no Google, certo? Então, eu estou aqui no Google e eu vou colocar aqui, ó, produtividade. No que eu faço isso, o que é que acontece? Vem os anúncios, né? E aí você clica aqui, ó. Aumente seu trabalho e foco. Porque o anúncio, você tá vendo, ó. Tá vendo? Devido à alta demanda, uma quantidade limitada. Hoje, quarta-feira, 14/9. Então, algo que está acontecendo agora. Aí apareceu aqui. Então, você começa a observar que você, fazendo a pesquisa, eu cheguei nesse blog, né? Então, o algoritmo, ele entrega, o SEO funciona. A gente vai ter uma aula específica sobre cada coisa disso. Mas é só para vocês entenderem, dentro dessa apresentação aqui, né? A importância. Então, aqui, o que é que eu quero trazer a mensagem? Mas é para vocês entenderem que a citação do local está aqui embaixo, né? O caminho para ser produtivo, anote assim, que possível, o que é isso? Demanda da ação, qual ação será necessária, dura 2 minutos, faça agora, depende de outra pessoa, delegue, tem um momento determinado, agende, precisa ser feita assim, então organize. Eu achei que achou massa. Ele ainda bota aqui o lixo, né? A incubação e a referência. Então, assim, hoje na vida, nada que você faça, você pode fazer sem a referência. Por quê? Porque tem os direitos autorais. Então, essa historinha, né, que a gente vai lá, quer criar um PDF. Ctrl+C, Ctrl+V, você tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que ter mais citações e você tem que trazer a sua experiência para poder começar a explicar por que que para você faz sentido desse jeito. Porque alguém já pode ter escrito na sua frente, alguém já pode ter colocado esse conteúdo. E você pode estar, de uma certa forma, copiando algo que você não tem a intenção de copiar, né? E plágio não pode ser feito. Então, você tem que ter tempo para estudar, você tem que ter tempo para criar a sua metodologia. E aí vem, ó, de lá também, ó, os 8 maiores cúmplices da improdutividade. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, não se desligar das distrações, ser perfeccionista, abusar das funções sonecas do despertador, ficar sentado o dia inteiro, ter dificuldade em dizer não para as coisas, trabalhar além do seu limite ao invés de descansar. Até isso. Isso aqui eu recebo até para mim, né? Porque às vezes eu vou além. Conferir a caixa do e-mail frequentemente. Porque gente, aquele negócio ocupa um espaço que depois você tem que parar para pagar tudo. Então, se você faz todo dia o que vem, é pouco. Então, tudo é o hábito. Eu não tinha esse hábito. E aí vem aquela mensagem: sua caixa de e-mail está lotada, pá, não sei o quê. E aí você tem computador, a mesma coisa. Eu passei por uma experiência essa semana incrível no meio da mentoria, que não foi gravada, né, no dia, porque o computador realmente deu um surto. Quando vai ver qual foi o surto do computador, a pessoa da dona do computador, porque tinha muita coisa ali que eu não apaga, então tinha muito lixo e ele começa a travar. Então, se você não entende que você tem que triar o que serve e o que não serve, e descartar. Então, você precisa, né, aumentar a produtividade. Então, eu tive que parar, diminuir minha produtividade, e aí as coisas acontecem. Então, organização é fundamental no empreendedorismo digital. Você precisa ter tudo organizado, tudo passo a passo.
você tem que entender o que é que você vai usar de arte, o que é que você vai usar de PDF, o que é que você vai ter de vídeo, o que é que você vai ter de áudio. Você precisa ter tudo organizado, tudo orquestrado. Liberdade é o que todo mundo busca. É a liberdade emocional, temporal, geográfica e financeira. Mas para essa liberdade chegar à sua porta, você tem que ser organizado, disciplinado e comprometido. Se você não tiver isso, vão vir os sabotadores, vão vir oportunidades que aparecem do nada para você mensurar. Aquilo ali vai agregar valor ou não ao meu propósito? Entendeu a importância do propósito? Porque outras oportunidades acontecem, mas essa oportunidade que aconteceu está alinhada ao seu propósito ou vai lhe desviar do propósito? Eu falo isso porque eu tive uma oportunidade de um curso, né? O curso que eu ganhei até esse curso do corretor. E aí, o que acontece? Ele está alinhado, ele não estava alinhado com o meu empreendedorismo. Em nenhum momento ele estava alinhado. Só que quando eu cheguei à parte de fazer dinheiro, tá, eu ganhei o dinheiro, aí todo mês eu vou fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. E assim, eu preciso aproveitar um pouco, né? Porque a idade, a patologia, então assim, a vida, você precisa viver um pouco, aproveitar um pouco aquilo ali. E aí, como é que eu vou fazer? Então, eu comecei a entender que eu tinha que multiplicar esse dinheiro. Então, eu consegui multiplicar, mas eu também tinha que administrar ele e eu precisava investir esse dinheiro. E investir como, se eu não conheço nada? Foi aí que o curso me deu clareza. Poxa, existe o ramo imobiliário. E foi assim que eu cheguei no ramo imobiliário. Investimentos no ramo imobiliário. Deu para entender? Então, quando você começa a ter clareza das coisas, você vai encaixando. Então, faz sentido. Para muita gente, não faz sentido. Mas para mim, faz o sentido. E aí, ele agregou valor. Ele trouxe valor. Mas ele não estava, foi uma oportunidade que agregou. Porém, poderia não fazer sentido nenhum. Ele ia estar atrapalhando o processo, porque eu poderia deixar de fazer uma coisa em prol de outra. E o que mais acontece, principalmente com os comunicadores, eles sempre estão fazendo coisas novas e não fixa em nada. Coisas novas e não fixa em nada. Tipo, tá dando certo, vamos. Depois esfria. Tá dando certo, vamos. Tanto é que você vai ver que tem muito vendedor que está vendendo hoje uma coisa, mas no outro mês está vendendo outra, está vendendo outra. E aí ele vai diversificando, porque muitas vezes ele não aprendeu o suficiente que precisava para poder estar ali. Ou então, realmente não teve a demanda necessária. Mas é algo que você tem que estar alinhando. Essa liberdade é alinhada a você estar comprometido, disciplinado e você ter organização. A educação financeira. Você precisa se conhecer, fazer dinheiro, observar seu custo de vida, administrar, poupar e investir e aproveitar a vida. Então, essa é a parte central do Empreenda a Sua Paixão. Porque quando a gente vai lá para o essência, a gente está se conhecendo, que envolve processos de coach. Quando você entra na mentoria, que você começa a fazer a coisa acontecer, você está se preparando para fazer o dinheiro. E quando você está fazendo esse dinheiro, você tem que diminuir o seu custo de vida, porque se você está estudando, você está concentrado, você não gasta tanto, né? Você está ali, gasta com os livros, lógico, né? Mas você também tem que ter pessoas, mentores de referência para você comprar os livros certos. Porque você não vai precisar de todos os livros que tem no mundo. Você precisa dos livros que façam parte do seu propósito. E para saber o seu propósito, você tem que saber quem é você. E aí você vai estar administrando esse dinheiro que você vai estar ganhando através das suas mentorias, né? E você vai ter que entender que você vai ter que poupar uma parte, ter o seu custo de vida e vai ter que investir. E é nesse investir que entra a educação financeira, para poder você aproveitar a vida. Porque se você não investir, você não tem como aproveitar a vida, porque todo mês você vai ter que pagar boleto e todo mês você vai ter que fazer dinheiro para poder custear aquilo ali. Então, o investimento ele é importante. Agora, em que ramo você vai investir? Invista naquilo que você conhece e sabe ou está disposto a aprender. Porque você tem que delegar e não largar na mão de outra pessoa. Porque da mesma forma que você ganha, você perde.
né? Perdas e ganhos. E aí você entra nessa parte de talentos. Por que que o talento, voltando lá à nossa aula número 1, do autoconhecimento, é tão importante? Porque quando a gente mensura se você é uma pessoa que vai estar lá direcionando, se você é um competidor, se você é um administrador, se você é motivador, se você é um vendedor. Porque quando o cara é vendedor mesmo, a gente aqui consegue ver a localização dele ali na área do talento. Então, ele realmente é vendedor, então sai. Então, quando o número 5, que está aqui, ó, tiver em evidência, o cara tem um perfil de vendedor, né? Então, ele é diplomata, ele é aconselhador, ele é atendente, ele é professoral, ele gosta de ensinar. Então, tá ali, ó, o 9. Então, o 9, ser professoral. Às vezes a pessoa ensina e vende, né? Porque quando você vai criando habilidade, você vai juntando isso. Às vezes ele é técnico, especialista, mas às vezes o cara é estrategista, né? Então, quando ele é professoral e estrategista, então quando sai 9, 12, 5, então assim, imagine, o cara é vendedor, ele é estrategista e ele é professoral. E aí, o que que acontece? Você vai vendo que gera um ciclo de competência, porque você tem que ter a competência, porque você está diante de perdas e ganhos, né? A gente está diante de perdas e ganhos e a gente tem que decidir se aquilo faz sentido, se não faz sentido. E se fizer sentido, o que você ganha com isso e o que você perde com aquilo. E aí vai. Ciclos de competência. Por quê? Quando você analisa aqui, ó, essa pessoa, por exemplo, ela não tem um planejamento, ela não tem empatia, ela não tem capacidade de ouvir, ela não tem concentração, ela não tem um perfil técnico, ela não é organizada e ela não é detalhista. E aí você vê que ela é uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal top, mas ela tem aqui, ó, dominância, ela é proativa, né? Automotivada, mas o que está faltando? Ela precisa estar organizada para criar algo. E aí a gente tem que envolver aqui, ó, tanto o sonhador como o planejador. Porque essa pessoa aqui, ó, aqui é um ciclo de competência típico de um executor comunicador, né? Porque essas áreas aqui estão preenchidas, mas as de cá estão em carência. Então, ele precisa melhorar. Ele precisa ser, no mínimo, organizado. Então, ele precisa desenvolver o hábito, criar o hábito para isso. Porque, senão, ele não vai conseguir criar processos, estratégia de venda, porque vendas são processos. Então, como implementar a metodologia revolucionária de vendas que pode triplicar seus resultados, se você não tiver estratégia? E a estratégia é algo bem analítico. É você entender por que você está fazendo isso. Porque muitas vezes a gente faz aquilo porque o outro teve resultado. Mas o outro teve resultado porque ele é uma pessoa diferente de você, com perfil e competências completamente diferentes de você. Então você não pode imaginar que você vai ter o mesmo resultado que o outro fazendo as mesmas coisas, se você olhar para suas competências, os seus talentos, suas habilidades, porque você é um ser diferente do outro. E aí a gente vai para os construtores de funis. Esses construtores de funis, né? Eles vêm em relação à venda da seguinte maneira. Aqui eu tentei personalizar ele, trazendo uma experiência até do ramo imobiliário, né? Que no ramo imobiliário, né, a gente fala basicamente com 156 pessoas para fechar uma venda com 3. Pensa aí, 156 pessoas para fechar. Então, fazendo estudo, foi basicamente isso que eu mensurei, né? E analisando, né, essa proposta, eu comecei a observar. Se eu falo com 312 pessoas, eu fecho 6 vendas. E aí você vai aumentando o número de pessoas para aumentar o seu número de vendas, né? Mas isso aqui é uma mensuração, né? Não é engessado. E aí você vai começar a observar que do lado de cá a gente tem as pessoas que fecharam estavam decididas. As pessoas que entregaram ali a documentação, eles são interessados, né? E geralmente eles vêm de uma indicação. E aí você começa a ir para uma outra, para o topo do funil. Porque quando a pessoa está decidida a comprar algo que você faz, ela vai te abordar diretamente. Você não precisa de processos de venda. Você vai estar ali, você tem um produto, a pessoa te abordou, eu quero, te achou.
Você só tem que estar alcançável, né? A pessoa tem que saber que você existe. E aí, no caso, mas quando a pessoa indica, né? Às vezes a pessoa não sabe que você existe, mas foi uma indicação. Aí a pessoa vai te procurar. Então você consegue. Mas quando você tem o produto ou o infoproduto e você tem uma abordagem, uma apresentação, você já consegue atingir mais pessoas. E aí, quando você tem uma solução e que você coloca essas pessoas dentro de um evento e mostra que você tem a solução, você tem uma probabilidade de fechamento também. E aí você vai para os alheios, que são aquelas pessoas que não imaginam nada, que não sabem nada. Então, assim, os anúncios são para isso. O tráfego pago entra aqui para você anunciar os seus criativos, para poder você alcançar mais pessoas, para poder descer no funil, para poder ele estar decidido a fechar a venda com você. Então, assim, a decisão ele vai estar mensurando a perda, o ganho, né? E aí você tem que ter clareza de como é que você vai estar ofertando isso. É por isso que perdas e ganhos é importantíssimo no processo, porque ela é decisão. E aí você vê que tem o pitch de vendas, que é uma outra forma de estar abordando. A gente está aqui trazendo também coisas que é referente ao coach de vendas, tá bom? Então, aqui no pitch de vendas, é um discurso objetivo e de curta duração, usado para fazer com que o cliente em potencial se interesse pelo produto ou serviço oferecido. Para isso, é preciso mesclar gatilhos e fazer perguntas e informações, aquecendo ao momento da abordagem ali o pensamento estratégico da jornada na compra do contato de quem está. Então, assim, você vai estar ali falando com sua audiência, dizendo para ela, basicamente, todas as vantagens, né? Todos os benefícios, o porquê daquilo ali, que tem bônus, e aquilo ali faz com que a pessoa sinta, né? Ela sinta que aquilo ali é para ela, que ela deseja aquilo ali, que aquilo ali é interessante ela ter. E aí ela vai fechar a venda com você. Então, assim, por quê? Porque aquilo faz sentido para ela. E ela pode não fechar. Ela pode não fechar. Por quê? Porque se não fizer sentido, ela não vai estar ali fechando com você. E aí, o que que acontece, né? Você tem que observar que esse pitch ele tem uma estrutura. E essa estrutura vem da onde? Da estratégia. Ó, você tem que analisar. Então, muitas vezes a pessoa tem uma mentoria, você tem sua mentoria e você não está vendendo sua mentoria porque você não volta lá para estruturar ela. Você tem que entender que você tem que aprender com os erros e melhorar. Então, assim, ó, observe a audiência, estabeleça os objetivos. A gente está aqui mensurando perdas e ganhos. Você vai ganhar ou vai perder? E se você não atingir o seu objetivo, como é que você vai se sentir? Então, assim, estabeleça os objetivos, ofereça a solução personalizada, quebre as objeções, mostre como resolver o problema, sinalize benefícios, não as características, não fale do seu produto, fale dos benefícios. Identifique o valor que você está entregando, e não o custo, né? Ó, tá, um processo de coach, é 3 mil. Pô, 3 mil, eu não tenho como, 3 mil reais, eu não tenho esse dinheiro todo. Mas entenda o valor. O valor que isso vai ser dado, né? A pessoa, ela vai saber quem ela é para administrar um negócio que vai ser assertivo. Não vai ser um negócio que vai quebrar daqui a 3, 4, 5 anos, porque ela não teve análise, ela não olhou as métricas e ela não mensurou, não planejou aquilo ali. Ela vai estar ali fortalecida dentro de um planejamento, e um planejamento estratégico, né, que vai levar ela a fazer as vendas e dizer para que público ela está falando, né? E fazer ela conhecer esse público. Então, tudo é orquestrado, não está separado. A pessoa está no processo de todas as fases. A pessoa está na fase do processo dos interessados, ela está na fase dos processos dos alheios, ela está na fase do processo dos indicadores, e cada um é um processo. Então, você tem que entender qual é o valor ali que você está ofertando e fazer a oferta irresistível. Ah, Lê, na prática, não funciona como a teoria. Claro, porque quem são os clientes? Perfis diferentes? Quem é o avatar? Olha a importância de saber conhecer quem é o seu cliente ideal. Olha a importância do seu avatar. Olha a minha importância em ter Maria das Dores. Porque sem Maria das Dores, eu não ia entender que ela precisa de todas essas etapas. Porque Maria das Dores estava no físico e ela resolveu montar um negócio digital e faturar dinheiro.
investir dinheiro e aproveitar o dinheiro, porque ela, pô, eu trabalhei tanto, 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 tanto no físico, eu venho para o digital, eu vou ficar me acabando de trabalhar também, eu vou ficar trabalhando incansavelmente, porque se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro, né? Então, como é que eu vou fazer para poder ter o dinheiro? Investir no dinheiro. Então, foi por conta de Maria das Dores não saber o que fazer com o dinheiro que ela ganhava, que acabava gastando de forma desordenada, sem mensurar, que foi criado a parte de investimento, né? Então, foi necessário entender finanças para poder Maria das Dores parar de gastar o dinheiro e ficar precisando vender o tempo todo. Então, ela começou a investir o dinheiro. No que ela investe, ela continua vendendo também e investindo. E aí sobrou dinheiro para ela poder fazer uma viagem, sobrou dinheiro para ela comprar um carro, sobrou dinheiro para ela fazer alguma coisa que ela realmente queira e à vista. Deu para entender? Então, foca na promessa. Ajudo você a criar sua própria mentoria para vender no mundo digital e aumentar sua lucratividade. Então, essa é a minha promessa para vocês aqui, que são meus alunos, meus que estão fazendo aqui a mentoria do Encontro das Águias. Então, a mentoria dos Encontros das Águias é somente para os mentores, né? Então, o que que acontece? Trazer para vocês estratégias, né? Um pouco de neurociência, um pouco de finanças, um pouco de marketing e vendas, para vocês começarem a entender que não é só você fazer a coisa do jeito que você faz, reproduzir isso. O que você faz com excelência, sua habilidade, sua competência, ela precisa virar uma metodologia. Ela precisa estar dentro de um pitch de vendas, para você saber vendê-la, para você ganhar dinheiro. Porque simplesmente você se titular, sou mentor, e você não tiver as estratégias, você não vai vender nada. A sua mentoria não vende. E você precisa vender sua mentoria. Então, mensurar os resultados. Então, vamos focar, mensurar os resultados. Quanto eu vendi no mês, quantas mentorias eu vendi, né? Então, qual foi o custo disso que eu tive? Aí você vai ver. Então, quando você começa a mensurar, você começa a entender. Eu não vendi. Se eu não vendi, onde é que eu estou errando? Volta lá no início. Se a gente tem um não, a gente tem que voltar para o início. Nunca desistir. Se o não chegou na sua vida, vá para o início. Prova social, cliente satisfeito. Então, como é essa prova social ali? Pode ser a pessoa escreveu para você alguma coisa ali, você tira, protege, né, os direitos da pessoa, né? Você pega ali, corta a mensagem na íntegra, não identificando quem foi a pessoa, para poder saber que essa pessoa mandou essa mensagem para você, que é uma prova social que ela está satisfeita. A pessoa pode autorizar isso e gravar o vídeo com você. Você pode pedir essa autorização no próprio e-mail, ela manda um e-mail para você dizendo que autoriza, e aí você consegue ter a prova social que você necessita para mostrar que você está fazendo aquilo ali. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu já fiz isso para muitas pessoas. Em nenhum momento eu pedi prova social, em nenhum momento eu gravei. Então, quem eu não gravei, eu não tenho como dar de referência. Mas aquelas pessoas que aceitaram, que mandaram o vídeo, que autorizaram isso, eu tenho guardado. Então, eu trabalhei essa pessoa. E aí os anos se passam. Onde é que ela está? Que patamar? Aquilo serviu? Ela mudou? Continuou? Procrastinou? Voltou a fazer o que fazia antes? Qual foi a mudança na vida dela? Entendeu? Então, isso é importante. E a comunidade. A gente tem que andar em grupos, né? Então, se eu tenho 2 ou 3 pessoas interessadas em determinada coisa, a gente bota em comunidade, porque um ajuda o outro. Então, a comunidade do Facebook hoje está sendo muito atrativa para essas situações. E, claro, existe o atendimento personalizado. Não existe você virar assim e dizer assim, eu só quero fazer atendimento personalizado. A partir do princípio que você só tem 24 horas. Como é que você vai atender todo mundo em 24 horas? Ale, quero aumentar minha lucratividade. Quero aumentar minha lucratividade. Tá. Se você quer aumentar sua lucratividade, só tem 2 formas. Ou você vende para mais gente aquilo que você fez uma vez só, ou você aumenta o preço. Aí, se você aumenta o preço, os concorrentes também têm preço. Se você faz uma vez só, entrega para mais gente, e você mantém um preço justo, que tem valor, você consegue atingir mais pessoas, porque você está levando a solução para um determinado problema. E aí, o atendimento personalizado são para aquelas pessoas que precisam estar perto de você.
Então, hoje, vocês, meus alunos, precisam estar perto de mim. Por isso que eu subo um a um no Zoom. Então, eu tenho um Zoom com um, depois eu tenho um Zoom com outro, um a um. Mas vocês observam que eu pego 1 hora do meu tempo com um aluno, 1 hora do meu tempo com outro aluno. Então, 5 horas do meu tempo para 5 alunos. Diferente de eu pegar os 5 alunos, colocar em uma reunião sozinha e ter os 5 em 1 hora, dando a mesma informação, né? E diferente de eu fazer algo pronto e deixar lá à venda para que a pessoa se interesse. Então, de qualquer forma, essa pessoa vai chegar ao meu atendimento personalizado se ela quiser. Só que o que é que vai estar sendo mensurado? Os valores do tempo. Então, se eu gravei uma vez e deixei lá, ele pode ser mais barato, não pode? Pode. Porque está lá gravado, disponibilizado para a pessoa, no tempo que ela quiser, quando ela quiser, da forma que ela quiser. Ou quando tiver oferta, porque posso tirar essa oferta. Ela pode sair, né? Mas vamos partir do princípio que seja dessa forma. Se a pessoa quiser estar em grupo, ela vai ter que saber lidar em grupo, porque tem gente que não aprende em grupo, né? Mas vamos lá, ela tá ali em grupo, né? E ela vai ter o conhecimento junto com todo mundo, a mentoria para aquela determinada pessoa. Vai tirar as dúvidas ali, vai escrever as dúvidas dela vão ser resolvidas e aí vai. Mas se a pessoa precisa de estar ali é o tempo. Então, o tempo que ela quer que eu esteja junto, então já muda o valor. Então, quanto mais perto de você, mais caro fica a sua mentoria. Quanto mais longe de você, menos você pode estar cobrando por aquilo ali. E aí vai ter aquela pessoa ainda, tem a pessoa que, eu não quero, eu quero que você faça para mim. Aí já não é mentoria, aí você está fazendo mesmo a consultoria, né? E aí você vai estar fazendo aquilo ali para ela, você vai dedicar. Eu tive a oportunidade de fazer isso com a cliente e eu vou lhe dizer, é complicado, porque você faz aquilo tudo, entrega, mas ela não tem a mentalidade. Ela está na mentalidade antiga. Ela não passou pela essência dela, ela não viveu o processo, ela não entendeu a mentoria, ela não mudou o mindset dela. E não tem como ela receber aquilo ali se ela não tiver a mente transformada. Se eu mudo, se meu negócio muda e a minha mentalidade não muda, a probabilidade de eu afundar meu negócio é grande e gigantesca. Então, é necessário que, mesmo você pedindo para o outro fazer, você acompanhe o processo, a não ser que seja algo que complemente, né? Que você delegou ali, porque você confia e está complementando, mas você tem que ter a noção do todo, né? Então, eu tenho que ter a noção do braço de cá, da perna, da cabeça, para poder andar. Então, assim, você precisa ter a visão ali. Então, o todo funciona, as especializações são importantes, mas o todo é o foco para o seu negócio crescer, certo? E aí você tem esses atendimentos. E aí voltamos aqui, ó. Planejamento estratégico, fazer resultado positivo, celebrar, multiplicar e volta nele de novo para melhorar. Então, quem tem suas mentorias prontas e está tendo um resultado positivo, está celebrando ali, está multiplicando, mesmo sendo positivo, ganhando muito dinheiro, ele volta lá para o planejamento estratégico para melhorar mais ainda essa entrega. Se o cara tem um planejamento estratégico, está fazendo, o resultado é negativo, ele não está vendendo nada, ele tem que voltar no planejamento estratégico, se colocar no modo aprendiz, entender mais e conseguir ir para o próximo nível. Eu sempre vou trazer esse slide aqui, que ele é algo que você precisa entender que a gente está, perdas e ganhos, acertos e erros. E qual é a sacada? Não desistir. Não desistir. Se você tem propósito, se você criou propósito, sabe para onde você vai, se você trouxe o futuro para o presente, se você sabe o que você vai fazer nos 10 anos da sua vida, você sabe muito bem o que você precisa e o que você não precisa. E vai saber avaliar as oportunidades. Então, vamos aqui o 15. Por que fazer uma trilha do empreendedorismo? Então, uma trilha, né? É como se fosse uma trilha de aprendizado. Então, o que eu preciso dentro do empreendedorismo para sair do ponto A e chegar no ponto B?
Quais são as ferramentas que eu vou colocar aqui para fazer essa viagem? Você tem que ter isso claro e evidente. Para quem está sendo abordada a trilha do empreendedorismo? Então, você tem que entender que essa trilha que está sendo feita aqui são para os mentores que já têm os seus alunos, que já fazem suas mentorias. Porque o que é que essa trilha vai levar para vocês? Um entendimento de metodologia para vocês entenderem mais de conhecimento humano, o desenvolvimento humano, um pouco mais de neurociência em aprendizagem, para você saber como é que o outro está aprendendo ou não, porque às vezes você está fazendo a mentoria e o cara não está desenvolvendo. O cara está lá cheio de sabotador e você não sabe por quê. Então, você tem que ajudar o cara a sair daquele processo. Então, você tem que ter noção também de marketing e venda, porque você tem que saber vender sua mentoria e você precisa do financeiro, porque você tem que saber como você vai multiplicar seu dinheiro, porque vai chegar um momento que você não vai poder dar o atendimento só personalizado. Você não vai poder ficar só personalizado atendendo um a um, com uma agenda, porque 24 horas do tempo. Você só tem 24 horas. Você tem que comer, você tem que dormir, você tem que dar atenção à sua família, você tem que trabalhar, você tem que atender o cliente, você tem que fazer as suas postagenzinhas ainda com as redes sociais. Então, você só tem 24 horas. Se você não tiver todo alinhado, todo planejado e só executar o planejamento estratégico, você se perde. Quando essa trilha será executada pela pessoa interessada, ou ainda, qual o melhor momento da sua consolidação com quem a utiliza? Então, você tem que ter clareza quando você vai estar usando isso. Então, por exemplo, eu peguei e fui fazer o curso Mulher Assertiva. E quando a pessoa fala assim, você só vai lançar esse curso em 2023 para 2024? Aham, porque eu estou na trilha do aprendizado. Eu estou na trilha do empreendedorismo. E pelos meses, dias, anos, 24 horas, 365 dias, que é necessário ter o conteúdo ali, humanamente falando, para eu ficar de uma forma relax, não tem como ser antes. Porque aí eu ia ter que virar 10. Não ia ser uma lei fazendo, iriam ter que ser 10 a leis fazendo. Então, você tem que ter clareza que não é naquele tempo rápido. Amanhã, pá! Não, porque tem que ter o conteúdo está certo, né? Então, assim, e quando você é muito rápido, né? Então, você vai precisar de alguém da parte estar dando uma revisada. Então, você tem que ter uma equipe ali também te ajudando. Então, não é bem assim. Você tem que fazer a coisa. Ó, eu aprendi. A gente vai assim, ó. Eu vou dar aqui, eu estou com a dicasinha aqui, mas vai chegar aí. O que é proposto para essa trilha do empreendedorismo? Então, o que é proposto? As etapas. Então, essa mentoria aqui em si são as coisas que estão sendo propostas. É como se fosse o cronograma geral de tudo que a gente vai estar aprendendo na mentoria. Então, não é a mentoria em si, né? Porque a mentoria em si é mais detalhes. É para você entender para onde você vai. Então, quantos esforços será disponibilizado pelo aluno para executar a trilha proposta? Então, o aluno tem que estar comprometido, ele tem que estar disciplinado, ele tem que estar organizado. E aí, qual será a execução mais eficiente da trilha trabalhada? É quando o aluno entender que se ele está organizado, se ele está disciplinado, se ele está comprometido, e se ele segue ali o planejamento, ele vai ter resultado. Então, agora vamos ao bônus, né? Ao bônus que quem estava comigo já teve, né, na mentoria ali, personalizada, né? A gente já teve isso, como não poderia estar todo mundo, e assim, eu tinha que falar para todos, né? Então, por isso que está sendo gravada. Então, agora eu vou trazer um ouro, né? Eu criei o planejamento 2022, né? Que foi fundamental para mim. Eu criei para mim e eu executei ele. E coloquei ele lá à disposição, lá na Hotmart, para quem quisesse. E eu estou criando, de novo, né? Criando não, eu estou reformulando o planejamento 2022 para ser o planejamento 2023, certo? Porque no planejamento eu fui analisando o que faz sentido e o que não faz sentido. O que fez a procrastinação atuar mais e o que fez a procrastinação não atuar, né? Porque ela existe. O que fez os sabotadores dizer e que não fizeram. Então, eu ontem, né? Eu consegui me identificar com esses fichários aqui coloridos, né?
E aí eu coloquei ele em ordem. Em ordem para a gente entender o seguinte, que eu vou começar pelo planejamento. Então, o planejamento, ele é fundamental, e eu trago ele aqui, ó, na figurinha rosa, né? Ai, eu vou ter que tirar aqui coisa para ver. Aqui, isso, rosa, tá vendo? Rosinha. Então, ele aqui, ó, representa a lua nova. A lua nova. Isso aqui é dica ouro. Quem seguir isso aqui vai ter resultado, que é o que eu faço, tá bom? Lua nova. Pega o calendário. Lua nova. Porque é o calendário de Deus para os homens, antes de ter papel. Então, lua nova, você vai entrar na fase do planejamento. Então, é uma semana ali que a lua nova está ali. Você está planejando seu negócio. Beleza? Aí chegou a lua crescente. Você vai executar o planejamento. Você vai executar ali o planejamento. Então, vai ser a semana que você vai precisar do checklist, das tarefas, você vai ter que estar com aquilo ali tudo direitinho, porque você planejou. Na semana do planejamento, você está mais de boa. Na semana do planejamento, dá até para você assistir o Netflix, porque você só está planejando. Mas na semana da execução, às vezes você precisa de execução física, estar presente em determinado lugar, fazer ação, sair, deslocar, ou então centrar aqui, disparar, pegar o WhatsApp, estar ali interagindo com os e-mails, tudo. Então, você está na execução daquilo ali, né? Preparando aquilo ali, criando ali a sua página de vendas. Você planejou a página de venda escrita ali no Word. Depois você vai estar planejando ela, executando ela, fazendo ela acontecer realmente ali, né? Do jeito que tem que ser. E aí, você executou a etapa. Aí, se você executou, tá pronto. Acabou. Aí você vai comunicar ao verdinho aqui, ó. Então, a execuçãozinha, que é a lua crescente amarelinho, aí o verdinho vem para a lua cheia, que é onde tem a venda, onde você vai fazer o pitch de vendas, né? Que aí você não se perde. É como se eu vendo uma vez na semana. Ou eu vendo uma semana ali do mês, que é onde você vai abrir seu carrinho, tudo direitinho, porque você está na programação do negócio. E aí acabou, fechou o carrinho. Vendeu, não vendeu, do que você comunicou, ao lado do comunicador, você vem para o laranjinha, que é o analista. Você vai mensurar, você vai analisar todo o processo. Para poder, analisando, você vai lá e melhora. Então, beijo no coração aí. Na próxima mentoria, que é a aula 7, a nossa última aula, a gente vai estar falando dos 3 eus, que está dentro da gente, que é muito mais a ver com a gente do que com o externo. O seu sucesso tem muito mais a ver com você do que com o mundo externo. O meu sucesso tem muito mais a ver comigo do que com o meu externo. Então, a gente vai estar trazendo essa clareza definitiva para vocês na nossa aula número 7. Então, beijo no coração, empreenda a sua paixão aí com sucesso e dica, segue a lua, né? Eu tenho uma aluna que ela identificou lá o persona dela de da lua, né? Então, assim, essa lua, ela orienta a gente desde a sua criação. Ela foi criada, é um astro que foi criado por Deus para nos orientar. Porque naquela época a gente não tinha celular, a gente não tinha papel, e a gente tinha que plantar, a gente tinha que colher. A gente tinha as estações, a gente só sabia que era dia e que era noite. E chegamos até aqui. Então, temos que vencer a procrastinação, temos que vencer os sabotadores, porque você é merecedor de toda a abundância que o Senhor quer lhe dar. Porque Deus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Beijo aí no coração e até a próxima aula. Vou estar interrompendo aqui, tá bom?